Ah, Fiel, se liga na aula que o Fábio Santos deu aí de derby. Ele que jogou muitos clássicos contra o Palmeiras. Deve ter vencido a maioria dos jogos. Eu lembro que, cara, 2011, quando a gente foi campeão em cima da porcada, que era o penúltimo jogo, foi no Pacaembu, ele humilhou o Palmeiras. Ele, mano, deu dica pro time do Corinthians. Tem que dar vida quarta-feira. Não tem jeito, mano. Tem que jogar 200%, 1000%. Ter mais vontade que os caras que a gente sai com a classificação na quarta. Então se liga aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Juro, E Poca vai certo. piar pro Abel se der Corinthians na quarta-feira? O que vocês acham? Ah, vai ser mais contestado. Sem dúvida nenhuma. Abel? É, Porque tá todo mundo esperando que ele perda. Essa é a verdade. Né? Pra criticar ele. Ele ganha tanto que tá todo mundo esperando. Não, e assim, né? seria a segunda eliminação, segunda possibilidade de título que o Corinthians tiraria do Palmeiras no ano. Em 6 meses. Isso tem um peso tremendo. Eu acho que o Menos peso, de 6 meses. o peso maior seria se eles no final do ano não ganhassem nada. Aí a pressão ia ser muito grande. O Palmeiras ainda teria a Libertadores. A pressão momentânea vai ser gigante. Não, sim. O Abel, ele sabe que é pressionado, ele mesmo reclama, mas, se no final do ano não ganha nem Libertadores nem Brasileiro, aí a pressão é muito maior. O Corinthians foi engraçado, né, Luiz? Porque o Corinthians começa o jogo com a maioria dos reservas, joga bem, apesar do gol do Breno Lopes aí. O Corinthians manda no primeiro tempo. Foi bem injusto o placar do primeiro tempo, 1-0 Fortaleza. O Corinthians fez de igual para igual, teve oportunidades, e aí acabou tomando o gol, contra-ataque. Mancada no Félix Torres de novo, né, Capito? Sim. É um jogador que tem falhado, né, Plirra? E aí teve que colocar os titulares, né? Sim. E aí, Mexeu um com pouco os com relação- titulares, não é que o time melhorou. Time, não sei se o Fortaleza também melhorou no jogo, mas o time fez menos do que com os reservas. mas mesmo assim teve possibilidades ainda de vencer o jogo, né? A gente vem sendo repetitivo nas segundas-feiras que o Corinthians tem perdido pontos importantes dentro de casa e fazendo o suficiente para vencer, assim. Não fez uma partida dos sonhos, mas jogou o suficiente para vencer o Fortaleza e não conseguiu a vitória, né? E eu tava conversando com o Fábio um pouquinho antes aqui, é difícil para os titulares até entrar no segundo tempo e você não pensar num jogo como esse da quarta-feira. A tua própria torcida durante o jogo já vai gritando, é quarta-feira, é quarta-feira. Então é difícil você manter o foco, por mais profissional que você seja, por maior a importância desse jogo, dos 3 pontos jogando dentro de casa, é difícil você não vincular um jogo tão importante numa quarta-feira, né? Um clássico que sabe que vai definir, vai ter a cobrança pros dois lados, o treinador vai ser questionado dos dois lados, o jogador ele melhora e piora na quinta-feira devido à classificação, né? Então é difícil você manter o foco numa partida se tem um jogo tão importante no meio da semana. Binho, você estava lá anteontem. Você estava jogando nesse estádio com alguns desses jogadores anteontem. Como é que o Corinthians vai se portar no Allianz Parque na quarta-feira? Ô, Plirro, acho que na minha época ali ainda a gente sofreu muito pra pegar esse time do Abel, mesmo sabendo da maneira como joga. Eu até brinco com vocês que acho que o Brasil inteiro sabe da maneira como o Abel joga e a gente sofria muito, né? E eu acho que essa equipe já dos últimos clássicos, desde o ano passado, brigando pelo rebaixamento, o Corinthians vence um jogo na arena e depois daquilo o Corinthians venceu mais clássicos do que perdeu, né? Então eu acho que primeiro tem que jogar muito com o coração, como foi no primeiro jogo. A questão da rotação, a questão da imposição, você viu um Corinthians totalmente diferente. Óbvio que o fator casa faz diferença, mas eu acho que para igualar, se quiser passar de fase numa equipe mais preparada, mais acostumada a esse tipo de decisão, o Corinthians vai ter que deixar tudo dentro de campo realmente mais na base da imposição, da vontade, até porque tem jogadores de qualidade na frente que podem definir o jogo a qualquer momento, como o Memphis definiu na semana passada, mesmo não fazendo um grande jogo, mesmo o Yuri não fazendo um grande jogo, o Garro também. São jogadores decisivos, né? Então eu acho que o Corinthians é mais nisso, mais na base da entrega, porque sabe que vai ter que deixar tudo se quiser passar de fase na Copa do Brasil. Palmeiras em cima o tempo todo, Lugar? É esse jogo que você espera? Sim, porque o Palmeiras tem um estilo de jogar muito definido. É um time que tem uma intensidade muito grande e fisicamente dos jogadores que a Abel contrata e coloca para jogar são jogadores de uma rotação superior. Jogam sempre no mesmo estilo. Sabem como correr o campo, sabem onde vai estar o companheiro, sabem que vai acontecer em cada lance, porque não muda o estilo de jogar, pode mudar a característica dos jogadores em essa posição. Então, com certeza, a rotação do Palmeiras vai ser altíssima, com muita pressão. Sempre é diferente jogar no sintético. Sempre o domínio de bola do rival demora mais
unas milésimas de segundo para direccionar la orientación de pase, en fin, para recepcionar. Entonces, certeza que o Palmeiras va a ser protagonista, de una manera tal vez más ordenada, organizada que o Corinthians. O Corinthians tem qualidades, principalmente contra-ataque, para fazer daño, né? Acho que vai ser um jogaço de muita paixão, né? De muito coração, mas também de bons times, né? Hoje, Palmeiras talvez mais coletivo que individual, e Corinthians com habilidades importantes, né? Shuri, Memphis. Você foi certeiro em duas coisas, nisso que você acabou de dizer e também em especificar um perfil de jogador do Palmeiras, que não é o jogador brilhante, mas é o jogador que sabe jogar e se mata em campo. E é competitivo. É porque fisicamente, ou seja, o Abel, hoje, o Palmeiras escolhe ele assim, né? Não é que se mata jogando. Eu também me gostaria de correr como Mineiro, na minha época de São Paulo, mas eu não conseguia. Fisicamente, Mineiro era melhor que eu. Então, era um jeito de que, por dar nome com nome, Facu Torres. O Garro é mais técnico, talvez, que Facu Torres. Facu Torres tem um percorrido no campo que oferece outras soluções. Hoje, Shuri talvez seja até mais decisivo tecnicamente que Vitor Roque. Só que Vitor Roque tem um desgaste físico, um despliegue que vai te empurrando. Então A questão física no Palmeiras é um pré-requisito muito importante. Dá para perceber que sim, não de agora, né? Sino das últimas contratações, dos últimos anos, até por la media idade que ele contrata, a media idade que tem no elenco titular. O Carrillo também, né? O Carrillo é isso, né? O Carrillo ele tem muita qualidade, mas hoje e mais deixa cadência, desejar né? isso, com relação a essa intensidade. E sabem correr o jogo, vai né? ser o equilíbrio e Não, mas né, os jogadores, como diz o Mujica, diferentes, nesse quesito, o Corinthians tem mais, né, Luiz? Eu acho que sim. O conjunto do Palmeiras, né, a maneira do Palmeiras jogar, o bloco do Palmeiras é mais sólido, mas eu acho que o Corinthians tem jogadores de mais qualidade, jogadores que podem definir a qualquer momento. Do meio campo à frente. Do meio campo à frente. Uhum. Tem o Memphis, o Yuri, o Garro, que tem um toque refinado. E a gente vê o Palmeiras, tem muito bons jogadores, mas hoje, qual que é um jogador diferente do Palmeiras? Verdade. Seria interessante quando acaba o jogo olhar no GPS quantos quilômetros correram esses dois trio-ataques, né? De Palmeiras e do Corinthians, para entender a diferença de dois times, né? Que são características mais técnicos, com mais qualidade, com mais físico, né? E no jogo da Arena, no futebol de hoje queda mais resultado. Sim. E no primeiro jogo a gente ficou claro isso, né, Ple? Porque assim, quando o Corinthians conseguia equilibrar nessa questão física, né? Quando correu, a questão técnica apareceu um pouco mais. Então o Corinthians criou, o Corinthians dominou. Aí quando o Corinthians teve uma queda de rendimento, os caras param de correr, aí o Palmeiras toma o controle por essa intensidade, pela maneira como o Palmeiras joga. E é o que vai ditar esse jogo de quarta-feira também. Parece que hoje a rotação que o Corinthians vai colocar dentro do jogo e por quanto tempo vai aguentar fazer isso. Tanto que foi ter substituição no primeiro jogo, já mais pro final do jogo, né? As duas equipes, na verdade, demorou bastante pra mexer, porque é difícil você mexer num jogo como esse. E quando o Garro volta a jogar, que é um cara que te dá essa diferença técnica, os outros três jogadores, no caso Ranieri, Martinez e Carrillo, eles se desgastam muito no meio campo. E eles têm o perfil, eles têm força pra fazer isso até um certo momento. O Carrillo já é um cara que sente um pouco mais fisicamente, então você pode perceber que na metade do segundo tempo, quando o Carrillo, que é esse cara que tem força, dá essa mecânica no meio campo, perde um pouquinho dessa força, o Corinthians já sente. Aí foi onde o Palmeiras começou a melhorar no jogo. Quando o Corinthians faz esse gol, o Palmeiras até estava melhor no jogo do que o Corinthians, né? Porque realmente, quando sente esse desgaste físico, a equipe do Palmeiras é muito bem trabalhada, né? Sabe maneira de trocar passes. Então o Corinthians enfrentou muita dificuldade nessa queda física que natural que vai acontecer ainda mais no Allianz. Prejuízo técnico evidente no Corinthians, que por razões distintas, nenhum dos três, a gente de novo falando do trio, tá no seu melhor, né? O Memphis por questões mais extra-campo, Yuri e Garro por terem voltado há pouco tempo de um período longo de inatividade. Isso também pesa pro Corinthians, né? Ah, sem dúvida. Esses caras do Garro mais, nesse momento? O cara mais longe do que já rendeu de melhor hoje é o Garro? Esse ano, infelizmente, óbvio que por várias questões ele ainda não conseguiu encontrar o futebol dele. Teve um acidente no final do ano que isso mexeu realmente com o mental dele, né? Depois teve essa lesão que acaba dificultando muito. Ele jogou com dor praticamente o Campeonato Paulista inteiro, né? Depois fez o procedimento e tá tentando retomar
aos poucos. O Yuri também uma lesão complicada de costa, 2 meses parado praticamente. Aí você perde um pênalti, depois que ele perdeu o pênalti, você vê que ele sai um pouquinho no primeiro jogo do jogo, né? E o Memphis por outras questões que a gente não sabe dizer ao certo qual, mas mesmo assim são jogadores diferentes. Você vê no domingo o Yuri e Memphis, quando jogam um perto do outro, eles sempre te entregam alguma coisa interessante, né? Óbvio que estão longe de ser aquele trio que a gente viu ano passado, mas o torcedor, eu tenho certeza que tem muita expectativa nesse trio. Olhando o estilo de jogo, aí eu imagino o Memphis jogando no Palmeiras, se ele jogaria, porque no Palmeiras todo mundo tem que... Muito difícil. É difícil. Né? Não jogaria. O Yuri jogaria. É. O Garro já ia ter dificuldade. Lugar dos 3, só o Yuri jogaria no Palmeiras? Eu acho que sí, né? Porque, como volto a repetir, o Palmeiras, o Abel dá preferência, né, a la rotación, a la intensidade, a la parte física, não só do meio campo, sino do atacante, né? Porque quanto mais você, obviamente, corre no espacio vacío, más desgasta o rival, más genera ocasiones, más presiona. Então, a característica dos jogadores do Corinthians não são essas. Agora, será que os também não jogaria no Palmeiras, será que os atacantes de Palmeiras jogariam em Corinthians? Eu também não jogaria nesse Palmeiras, não. Tem que correr em vez de fazer gol, eu só ia fazer gol. Correr não era comigo. Marcar não era comigo. Eu fazia gol. Quer gol, faço. Mas marcar é pra outro. Então eu jogaria. 30 por ano você garantia. Garantia. É média, né? 60 jogos, 30 gols. É 50, pleira. Era a média. Mas carrinho, marcar o volante... Agora, na questão do campo sintético, dos 3 de novo, do Corinthians, quem até agora, isso eu tô falando à distância, que me parece sentir mais o campo sintético é o Garro. É o Garro. E ele fala sobre isso também, né? A dificuldade que ele tem de jogar no sintético, enfim, essa condição física também, né? O que o sintético faz pra ele, né? Os sentimentos que ele tem dentro do campo. Ele deixa isso claro na coletiva que ele deu, mas ele fala também sobre a questão da importância do jogo, da rivalidade, quanto que você tem que se doar agora pra conseguir o resultado, enfim. Eu acho que se você for perguntar não só para ele, mas para outros jogadores, vai ter esse incômodo com relação ao sintético, mas quando, né, o tamanho do jogo faz você, enfim, esquecer um pouco isso e focar só no resultado, enfim. Tem essa questão Cheirinho física. de pênalti, Luiz? Eu acho que não. Não? Será? Não vai ter pênalti. Pode não. acontecer. Pode acontecer, mas é muito difícil. Inclusive, eu te acertei o placar de São Paulo, porque eu tô estudando. Então, não vai ter pênalti esse jogo, Você acha não. que é difícil? Porque parece um placar muito lógico o Palmeiras vencer por um gol de diferença. Esse jogo aí, o que envolve o jogo, rivalidade, tudo, não vai sair só um gol, não. Não, mas um gol de diferença pode ser 5-4. Não, mas vai ser, tipo, o Corinthians vai fazer um gol. O Palmeiras vai pra cima. E o Corinthians, na arena do Palmeiras, sempre apronta umas. E eu acho que... Eu tô sentindo que o Corinthians vai passar. É mesmo? Você tá achando que o Corinthians vai passar? Tô. A tua sensibilidade tem... Semana passada eu funcionado? falei que o Corinthians ia ganhar o jogo. Eu tô bom no palpite, viu? O fato ou fake do programa de hoje envolve algo que será observado por lupa neste clássico, neste derby de quarta-feira. Arbitragem. Ó, o Lugano já esfrega até as mãos. Roda a vinheta, minha criança, Johnny Gonzalez. O árbitro do jogo já está definido, já foi divulgado. O Anderson Daronco vai apitar o derby de quarta-feira no Allianz Parque. É fato ou fake que, mesmo com toda a experiência e músculos de Anderson Daronco, não há como, de alguma maneira, não se deixar influenciar pelo que aconteceu na ida? Só lembrando, jogada capital, jogada mais polêmica, o gol anulado do Palmeiras. O que você acha disso? Você que é um corintiano. Bem anulado, por sinal, né? Você que acha, Fábio? Deixa eu ter cara lance de pau, provar, Fábio. né? Você é um cara que tem credibilidade. O lance, né? O lance era, né? Eu acho um lance de impedimento, né? Ô, Priya, falando sério agora. Não foi Óbvio que a primeira imagem que você vê, realmente, ela deixa a dúvida, mas não tem como a gente cravar que não estava também. Exatamente, Que 140, escuta, 140 anos de futebol, sempre ante a dúvida, se deixa seguir. Não, então, mas a dúvida é nossa, Luda. Não. Ante Não a a dúvida dúvida sempre da no máquina. futebol, você deixa seguir, impedimento. Quando é dúvida no pênalti, não é pênalti.
Se é dúvida vermelha, não é vermelha. Imagem da máquina Agora, que eu vi. com isto... Sim, com então, isto- mas quem com teve isto- dúvida é a gente, pô. O VAR não teve Não é dúvida. verdade. Mas quem definiu a jogada foi o VAR, né? O VAR. Quem É, definiu, o VAR não teve não, dúvida. senhor, Então, não, ele senhor, tem muita Fábio. interferência Quem definiu a jogada nessa jogada, nessa específica. Como o árbitro como de sempre campo. falo, é o afán de protagonista do juiz, de ser o dono do espetáculo, que não é que perjudica a Palmeiras ou a Corinthians. Eles vão prejudicando, ou Tem vão que ser tomando um decisões árbitro polêmicas cascudo, tem que para ser ser um o cara dono que do consegue espetáculo. controlar os jogadores. O as cara decisões. não tem que intervir em um lance que é duvidoso, que você olha 700 vezes por TV e não consegue chegar a uma conclusão. é um gol Isso no é ânsia, mata-mata. é É ânsia. equilibrado. Isso é ânsia de Difícil, poder. é difícil, é um Essa lance ânsia de muito poder. André, como sempre falo, é a ânsia de poder dos caras que querem ser protagonistas. Não é nem Gustavo Gomes, nem Juiz Alberto. Quem é protagonista é o juiz. Daronco, quarta-feira, como o jogo é polêmico, caso muito malandro, vai ser um jogo perfeito. Não vai entrar em polêmica. Ante a dúvida não vai apitar, ante a dúvida não vai ser pênalti, vai ser o oposto. Os caras são muito mais inteligentes do que vocês acham. Conviví como capitán 20 años con ellos. Lo que ellos quieren o que les preocupa muchas veces es el protagonista. ¿Cómo? Tomando decisiones polémicas donde la interpretación de ellos decide un show de esa magnitud. ¿no? Y ahora, cuarta-feira, en vez de vos estar falando, en fin, de Júlio Alberto, de Vitor Roque, de Abel, de Dorival, está falando de Daronco. Ninguém tá nem aí que ele Ele do entra jogo. com uma carga extra, pesada na quarta-feira. Eles entram en el auge deles. Que você num programa segunda noite está falando dele. Nunca, jamás ninguém fala do juiz. La historia de futebol mundial. No temos ni que estar falando com eles. E é o que procuran isso. E quarta-feira, sabendo que não podem errar, vão apitar bem. Que apitar bem? Não vão inventar. Se não é pênalti claro, não vai apitar pênalti. Se não é impedimento claro, não vai ser impedimento. Quando eles querem. Então a gente pode Apita ficar bem. tranquilo em relação à arbitragem quarta-feira. Eu acho que vai fazer Guardar isso lógico. aí. Vai fazer lógico. Guarda, porque eu vou falar pra você. Segunda, vai ter polêmica. Esse é assunto delicado. Vai Não, fazer ele não lógico. ter polêmica. O que ele vai escutar, isso eu não tenho a menor dúvida, Vaca, porque assistindo o jogo quarta-feira, o que o Abel, o Dorival, nossa senhora, o que os caras reclamam é muita coisa, né? Não deve ser fácil, realmente. Não, Dorival menos. Cara, mas também, mas sabendo que o Abel tá reclamando, ele vai reclamar também. É questão de imposição, não adianta. O gol do Ferreirinha, né? É o Ferreirinha. Jogo do Fluminense. Do Fluminense. Ali parecia que ele estava impedido. Sim. É muito mais polêmico que aquele ali. Muito mais difícil que aquele ali dar o gol. É mais fácil dar o gol. Ninguém ia falar nada. Ante a dúvida, Dá o gol. se há 150 anos que o futebol é assim, por que estos caras, nos últimos 5 anos, querem mandar mudar o futebol? Ante a dúvida, deixa seguir no impedimento. Se há 80 câmaras e ninguém consegue entender, por que apita impedimento? É para ser protagonista. Eu decidi. É minha interpretação. É o que os caras querem, poder. Para que Playhouse, segunda noite, te falando deles. Então, esse é o Fábio Santos aí, mais um debate, né? O pessoal, os antes aí, os São Paulinos, Lugano e o Luiz Fabiano, os corintianos, Fábio Santos e o Fábio Luciano, né? O Plihal, se eu não me engano, ele é São Paulino, se eu não me engano. Então são 3 São Paulinos contra 2 corintianos. O Fábio Santos, que jogou muito o derby, venceu a maioria que jogou contra a porcada. Cara, o Fábio Santos humilhava o Palmeiras, claro, na primeira passagem. Na segunda passagem já não foi muito boa ali. Eu lembro, cara, eu acho que foi ele que a gente tomou uns 4-0 do Palmeiras, que a gente ficou com a menos depois. Tem um vídeo até polêmico no vestiário, que ele xingando todo mundo. Cara, eu acho que se chamava Acesso Total, foi até feito pelo Sport TV, daí mostrou o intervalo do primeiro tempo, o Fábio Santos, cara, xingando geral, cara. Então, ele, na segunda passagem, no começo ali até que jogou bem, mas no finalzinho já não tinha físico, tomava muita bola nas costas, mas mesmo assim, é muito melhor que o Matheus Bidu, Angileri, Hugo, pelo amor de Deus, mano. Então, quarta-feira é dia de jogar pra frente eu digo assim, com inteligência, não pode ficar só atrás ali, se ficar só atrás o tempo todo vai tomar gol. Então tem que jogar consciente, atacar no momento certo. O Yuri Alberto, que nem foi no último jogo, o primeiro jogo da final do Paulistão, onde o Yuri Alberto fez 1-0. Dá pra gente se classificar, cara, dá pra gente se classificar e jogar uma crise lá pro lado dos imundos lá, porque, mano, o Corinthians precisa dessa classificação, é uma grana boa que vem pra próxima fase, é um alívio pro time. Então, quarta-feira, como os caras falam, é guerra, né? Então, é isso. Comenta aí, deixa o seu likezão pra ajudar a gente. Se inscreve se você não é inscrito no canal. Só assim você recebe todos os vídeos em primeira mão aí no seu dispositivo, hein, fiel? Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.